Olá pessoal, você que assiste essa live de forma gravada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Nasser e hoje a gente tem um assunto muito importante para falar. Bem-vindos à nossa Tuesday Night Live, né? Essas lives agora de terça-feira, né? Não tem mais segunda, para os que estão chegando agora, que não estão sabendo ainda das novidades. Então, pessoal, passa aí para a galera e fala, olha só, live do Dr. Nasser agora só, live agora só nas terças e sextas. Acabou segunda-feira, a gente está dando uma remodelada aqui nas coisas e eu espero que vocês possam curtir muito esse assunto hoje, que é um assunto super importante, super relevante, super atual, que é o que impulsiona a metástase e como mitigar antes que seja tarde. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com o máximo possível de informação a respeito de algo tão relevante. Se você é meu seguidor no Substack, não é? Se você é assinante do Substack, você vai ter não só o texto, como também o vídeo que eu vou disponibilizar lá dessa Masterclass, tá bom? Hoje é uma Masterclass, uma bacana, cheia de slides, cheia de tudo. Então vai dizendo para mim de onde que vocês estão me ouvindo nesse momento. Mandem agora o aviãozinho para aquelas pessoas que você tem certeza que precisam assistir isso, tá aqui com a gente. Já vai lançando aí o seu aviãozinho, falando, cara, olha só, você está voltando para o trabalho, você está no carro viajando, você tem internet suficiente para sustentar essa transmissão, clica aí, ouve, porque esse assunto é maravilhoso. Em breve, próximas semanas, eu vou estar lançando o curso A Chave Neural, Poder do Autocontrole. Isso é uma série de vídeos, tá? Excelentes, mas high-tech. Cada vídeo aula são 30 minutos, não é? 30 e poucos minutos. Então, assim, vai ser uma varredura nesse assunto tão maravilhoso e eu tenho certeza que você vai gostar, você vai amar o conteúdo que tem. Ali dentro também tem uns bônus, tem algumas coisas bem legais, mas vocês vão saber, as campanhas vão começar em breve, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no X, e aí vocês vão ficar mais por dentro aí do que está acontecendo, ok? Deixa aqui o teu recado, da onde que você está me assistindo, para que a gente possa caminhar mais nessa informação, ok? Pessoal, uma verdade que muda tudo. A metástase não começa no tumor, ela começa no ambiente. Você sabia disso? Pois é. Esse ambiente é construído silenciosamente, moldado pelo metabolismo, pelos hormônios, pela inflamação e até pela rigidez dos tecidos. Cada um desses fatores contribui para criar as condições ideais que permitem ao câncer se expandir. Se você não entende o ambiente tumoral, você está olhando apenas metade do problema. A estratégia completa exige enxergar o ecossistema, não apenas a célula. Então, primeiro é o lactato, o ácido que abre o caminho. Células cancerígenas vivem de glicólise. Lembra que eu já falei isso várias vezes aqui para vocês? A importância da alcalinização e tudo. Um processo metabólico que gera grandes quantidades de lactato. Mas isso não é apenas resíduo metabólico, é uma arma biológica ativa. Acidifica o tecido, pH ácido destrói células saudáveis ao redor e desorganiza a estrutura dos tecidos normais. Desliga o imune, o sistema imunológico. Linfócitos T e células NK perdem eficiência em ambiente ácido, deixando o tumor sem vigilância. Cria novos vasos, estimula a angiogênese patológica, fornecendo rotas de nutrição e escape para as células tumorais. Rompe barreiras, isso mesmo, degrada a matriz extracelular,
permitindo invasão de tecidos adjacentes e metástases à distância. Como reduzir o ambiente ácido pelo lactato? A intervenção sobre o metabolismo do lactato envolve uma combinação de agentes que restauram a função mitocondrial, tamponam o pH tecidual e reduzem a dependência da glicólise anaeróbica. Primeiro, bicarbonato de sódio. Quem é meu paciente aí que já não sabe disso, né? Tampona o pH ácido extracelular, neutralizando o efeito corrosivo do lactato nos tecidos. 2. T3, tiamina mais niacinamida. Restauram a função mitocondrial e direcionam o metabolismo energético para longe da glicólise. Magnésio mais CO2, mais redução de ácidos graxos polissaturados, os PUFAs. Suportam enzimas metabólicas e reduzem a inflamação que sustenta a produção excessiva do lactato. 2. Outra bomba propulsora de metástase, estrogênio. Crescimento sem controle. O estrogênio elevado não apenas estimula a proliferação celular, ele desorganiza ativamente o ambiente tumoral, criando condições progressivamente mais agressivas. O que o estrogênio elevado provoca? Proliferação celular acelerada, formação de vasos sanguíneos defeituosos, criação de hipóxia, baixo oxigênio tecidual. O ciclo vicioso da hipóxia. A hipóxia gerada pelos vasos defeituosos faz algo perigoso, torna o tumor mais agressivo, mais resistente à terapia e mais dependente de glicose. Vou falar de novo. A hipóxia gerada pelos vasos defeituosos faz algo perigoso, torna o tumor mais agressivo, mais resistente à terapia e mais dependente de glicose, retroalimentando o ciclo do lactato e da metástase. Estratégias de mitigação do estrogênio. O objetivo não é eliminar o estrogênio, mas restaurar o equilíbrio hormonal e garantir sua metabolização adequada via suporte hepático, digestivo e hormonal. Primeiro, pregnenolona e progesterona, hormônios protetores que equilibram o excesso estrogênico e oferecem efeito antiproliferativo direto. 2. Redução de ácidos graxos polissaturados, que são os PUFAs. Ácidos graxos poliinsaturados elevados alimentam a inflamação e favorecem a ação estrogênica. Então fique livre de óleo de cozinha. 3. Inibidores da aromatase. Bloqueiam a conversão periférica de andrógenos em estrogênio, reduzindo a carga hormonal sistêmica. 4. Suporte hepático e digestivo. Café, magnésio e fibras insolúveis otimizam a depuração hepática e a excreção intestinal de estrogênio. Cortisol, o combustível do estresse, né? O corpo sob estresse crônico entra em modo de sobrevivência e o cortisol cronicamente elevado transforma esse estado de alerta em um ambiente que alimenta o tumor, suprime o sistema imune. Reduz a atividade de células NK e linfócitos T, removendo a vigilância contra as células tumorais. Quebra músculos e tecidos, catabolismo. Libera aminoácido e glicose como combustível, que o tumor captura com avidez para crescer, não é isso? Estimula a angiogênese e inflamação. O cortisol faz isso, aumenta as células pró-inflamatórias e fatores de crescimento vascular que sustentam a expansão tumoral. O tumor não precisa buscar energia, o corpo, sob estresse crônico, a entrega diretamente. Olha, até tu, Brutus. Como mitigar o cortisol crônico? A regulação do cortisol exige uma abordagem multifatorial, envolvendo suporte hormonal, controle metabólico e fatores de estilo de vida que restauram o eixo hipotálamo hipofisário adrenal. Primeiro, suporte hormonal. Pregnenolona, progesterona, DEA competem com o cortisol e restauram o equilíbrio do eixo adrenal. 2. Controle metabólico, controle glicêmico adequado e evitar jejum excessivo. Previnem picos de cortisol induzidos por hipoglicemia. Cuidado com a hipoglicemia. Ritmo circadiano.
luz solar adequada, sono profundo, regulação emocional, são pilares fundamentais para normalizar o cortisol. Serotonina, o sistema de reparo sequestrado. Serotonina é conhecida como neurotransmissor do bem-estar, mas no contexto oncológico ela revela um papel perturbador. O tumor sequestra esse sistema de reparo e o converte em um motor de expansão. Função fisiológica original: cicatrização de feridas, regulação do humor, motilidade intestinal e reparo tecidual. O que o tumor faz com ela? Com a serotonina? Estimula a proliferação celular, aumenta a formação de vasos sanguíneos, facilita a migração e invasão tumoral. Um mecanismo de reparo transformado em motor de metástase. Estratégias de mitigação da serotonina. Repare que hoje a gente está dando o quê? As dicas, né, pessoal? A gente está dando todas as dicas que vocês precisam. Então vamos lá. Estratégias de mitigação da serotonina. O controle da serotonina no contexto oncológico envolve antagonistas serotoninérgicos, suporte à dopamina via competição e redução do substrato, o triptofano dietético. Então, existem algumas maneiras que você tem de controlar a serotonina no contexto oncológico. A primeira e mais importante, talvez, dessas é a ciproheptadina, antagonistas dos receptores de serotonina com efeito antiproliferativo documentado. Dopamina e metergolina competem em bloqueio via serotoninérgicas, reduzindo o efeito protumoral da serotonina elevada. Carvão ativado absorve serotonina intestinal e endotoxinas, reduzindo a carga sistêmica absorvida pelo organismo. E redução de triptofano. Limitar o substrato da síntese de serotonina via dieta reduz sua produção endógena na forma direta. Prostaglandinas. Não confunda com próstata. Muita gente confunde. É a inflamação que se espalha. Derivada dos PUFAs, dos ácidos graxos polissaturados, especialmente o ácido araquidônico, as prostaglandinas, como a PGE2, são mediadoras inflamatórias que o tumor utiliza estrategicamente para criar seu ambiente de expansão. Primeiro, quebram barreiras teciduais e facilitam a invasão, degradam a matriz celular e inibem a adesão celular, permitindo que células tumorais se desprendam e migrem. Desligam o sistema imune e criam novos vasos, suprimem células dendríticas e linfócitos T, enquanto estimulam os fatores de crescimento vascular, favorecendo a angiogênese tumoral. A inflamação aqui não é efeito colateral, é uma estratégia ativa do tumor para garantir sua sobrevivência e expansão. Como mitigar as prostaglandinas protumorais? A estratégia central é remover o substrato, que são os ácidos graxos polissaturados da dieta, e bloquear as enzimas que produzem prostaglandinas inflamatórias, enquanto se reforçam os cofatores anti-inflamatórios. Primeiro, importantíssimo, aspirina. A aspirina ela inibe a COX-1 e COX-2, bloqueando diretamente a síntese da PGE2 e reduzindo a inflamação protumoral. 2. Vitamina E e K2, antioxidantes que protegem os lipídios de oxidação e modulam a cascata inflamatória do ácido araquidônico. E por último, remoção dos PUFAs e redução de endotoxinas. Somente eliminando óleos vegetais e melhorar a saúde intestinal remove o substrato primário das prostaglandinas tumorais. O fator mais ignorado, o terreno físico. A maioria pensa no câncer como um fenômeno puramente químico, mas existe um fator mecânico crítico e frequentemente negligenciado, a rigidez da matriz extracelular. O que a rigidez tecidual causa? Compressão de vasos sanguíneos e linfáticos, redução de oxigênio, hipóxia localizada, estresse mecânico celular constante e forçar a adaptação metabólica agressiva. A consequência paradoxal. Intuitivamente poderíamos pensar que um tecido rígido prende o tumor, mas o oposto ocorre. O estresse mecânico ativa vias de sinalização que tornam as células tumorais mais invasivas, mais resistentes e mais propensas à metástase.
como mitigar a rigidez do terreno físico. Restaurar a flexibilidade e a composição saudável da matriz celular requer suporte estrutural, hormonal e metabólico simultâneo. Primeiro, glicina, aminoácido essencial para a síntese de colágeno saudável e flexível, substituindo fibrose por tecido funcional. 2. Progesterona, tem um efeito antifibrótico direto, reduz deposição de colágeno patológico e promove remodelamento tecidual. Olha como é importante. 3. Terapias com CO2, melhora a perfusão tecidual, reverte a hipóxia local, reduzindo o sinal mecânico do estresse. E 4, vitaminas D e E e mais hormônio tireoidiano, né, o T3, que modula a expressão gênica ligada à fibrose e ao metabolismo do tecido conjuntivo. Então, a síntese que ninguém te mostra. Agora observe o cenário completo. Esses não são fatores isolados, eles potencializam mutuamente, formando um ecossistema de metástase. Primeiro, lactato alto, acidifica e destrói barreiras. 2, estrogênio elevado, proliferação tumoral e hipóxia. 3, cortisol cronicamente alto, imunossupressão e catabolismo. 4, serotonina aumentada, migração e angiogênese. 5, inflamação ativa, prostaglandinas, invasão e evasão imune. E 6, tecido rígido, estresse mecânico e agressividade, que volta a estimular o lactato, que acidifica. Isso é o ciclo que ninguém está falando. E eu mostro aqui para vocês. Ok? Isso não é coincidência, pessoal. Cada fator alimenta e amplifica os demais, criando um ambiente onde a metástase se torna inevitável se nenhum deles for corrigido. Então, verdadeiro foco. Você não combate apenas células cancerígenas, você transforma um ambiente onde elas sobrevivem. E isso muda tudo. A oncologia integrativa, ela não abandona o tratamento convencional, ela o complementa como uma visão sistêmica do paciente. Ao corrigir o metabolismo, equilibrar os hormônios, controlar a inflamação e restaurar a integridade tecidual, você remove as condições que permitem ao câncer prosperar e se espalhar. Atenção! Esse conteúdo é baseado em mecanismos fisiológicos e estudos científicos publicados em periódicos revisados por pares. Ele é fornecido para fins educacionais e divulgação científica. Ok? As informações aqui não substituem a avaliação médica individualizada, diagnóstico ou tratamento oncológico convencional. Toda intervenção, incluindo suplementação, hormônios e medicamentos citados, deve ser avaliada, prescrita e monitorada por um profissional de saúde médico habilitado, considerando o histórico completo de cada paciente. Se você ou alguém que conhece enfrenta um diagnóstico oncológico, procure um oncologista e considere a abordagem integrativa como complemento, nunca como substituto ao tratamento estabelecido. Aqui, vocês vão ver lá no vídeo, quem é assinante do Substack, depois pode assistir isso com calma, com os slides, as referências mais importantes. Então, transforme o ambiente, transforme o prognóstico. Metabolismo, reduza lactato, restaure a mitocôndria e corrija a dependência de glicose com intervenções nutricionais e metabólicas. 2. Hormônios, equilibre estrogênio, cortisol, serotonina e progesterona para restaurar o ambiente hormonal antiproliferativo. 3. Inflamação, remova pufas, bloqueie prostaglandinas e reduza endotoxinas para extinguir combustível inflamatório do tumor. E 4. Estrutura tecidual, reverta a fibrose, melhore a oxigenação e restaure a integridade mecânica dos tecidos para isolar o tumor. Conecte-se com a oncologia integrativa. A abordagem integrativa é a fronteira mais promissora da oncologia moderna, unindo o rigor da medicina baseada em evidência com uma visão sistêmica do paciente como um todo, porque traz avaliação individualizada. Cada paciente possui um ecossistema metabólico único. A abordagem integrativa começa com a avaliação detalhada desses fatores hormonais, metabólicos e inflamatórios. Intervenção multimodal, dieta, suplementação, manejo do estresse, drogas reposicionadas, qualidade do sono,
suporte hormonal atuam em conjunto para modificar o terreno tumoral de forma abrangente e integração com o tratamento convencional. A oncologia integrativa não substitui a quimioterapia, rádio ou cirurgia. Ela potencializa seus resultados ao corrigir um ambiente que favorece recidivas. E eu gostaria aqui de agradecer vocês, toda a presença de vocês hoje aqui comigo. É uma honra, um prazer muito grande. Este material é destinado a quem deseja se compreender o câncer além das células, enxergando o ecossistema completo que determina seu comportamento e sua progressão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. É isso aí, para que mais pessoas possam estar atualizadas a respeito do que favorece a metástase e como mitigar a sua ocorrência. Eu sou o Dr. Nasser e quero te convidar para uma consulta médica. Você que hoje está sofrendo com essa doença, link aqui na bio, entendeu? Na bio tem o passo a passo, tem um caminho direto que você já vai para o agendamento. E é claro, a gente está sempre aguardando aí que vocês possam transferir essa informação, seja através do Substack, quando vocês tiverem acesso e puderem compartilhar, seja através da live, que também vai ficar disponibilizada aqui para todo mundo, para que as pessoas possam também se informar e poder levar mais conhecimento, porque conhecimento é poder. E a gente está dando essa força aqui para todos vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença. Espalhe a notícia de que a gente está mudando, que a gente está agora na terça e não na segunda. Muita gente ainda é acostumada com a segunda-feira, então quando você muda o dia nunca tem uma repercussão muito imediata, mas eu acho que tudo favorece, né, para que a gente possa estar mais próximo aí e cada vez mais crescer em conhecimento e sabedoria. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.